Exatamente isso, Léo Carvalho. A surpresa nesse anúncio aqui para a nossa região foi a não inclusão da Comigo nas 223 maiores exportadoras do Brasil. E quem tem mais informações a respeito é o Reginaldo Pires, que é presidente da Comigo aqui de Jataí. Reginaldo, por que a Comigo não aparece nessa lista divulgada recentemente? Isso foi uma decisão de gestão. A cooperativa ela tem um processo de industrialização forte, mas é aqui no Centro-Oeste. A cooperativa optou, como tem um mercado de farelo, um mercado muito forte na produção de carne, de leite, do estado de Goiás, de outros estados consumidores dos produtos industrializados, e devido também a um déficit muito grande de infraestrutura, a cooperativa optou em não fazer a exportação do produto. Ela faz a industrialização hoje de toda a soja, praticamente, que ela capta hoje nos 13 municípios de atuação, e houve essa opção da própria gestão, da própria diretoria executiva da cooperativa, e não entrar nesse cenário. Hoje nós somos 10º no ranking nacional no mercado agropecuário, a cooperativa está na 6ª posição entre as maiores cooperativas agropecuárias. São números expressivos, mas são decisão também de gestão, porque nós temos um déficit de eficiência e infraestrutura muito grande hoje no país. Para se ter uma ideia, com a conclusão da Ferrovia Norte-Sul, dos 1.564 quilômetros, nós iremos para pouco mais de 32 mil quilômetros de ferrovia hoje no Brasil em execução. Isso é muito pouco para nós concorrermos com um país aí que tem 170, 220, que é o caso dos Estados Unidos, de linha férrea. E aqui também nós utilizamos muito pouco a questão da hidrovia, que é um dos transportes mais baratos e mais seguro do país. Então isso são deficiências que colocam a cooperativa numa desvantagem muito grande, pois nós estamos aí a quase 2 mil quilômetros dos principais portos, como é o caso do Porto de Santos, o Porto de Paranaiguá, e se torna totalmente inviável a visão da diretoria, nesse sentido, ao nosso ver, que não deixa rentabilidade, margem para a cooperativa estar operando nessa questão da exportação, principalmente dos grãos. Agora, Reginaldo, é importante ressaltar a precariedade da malha rodoviária no Brasil, né, que muito se perde no transporte dos grãos. Exatamente, e para começar nós temos apenas 13% a nível nacional das rodovias do país, das estradas do país pavimentadas. Isso é muito pouco, apenas 13%. Isso coloca o país totalmente em deficiência, em desvantagem com os países concorrentes que são grandes produtores de grão, exemplo dos Estados Unidos, que é o maior produtor de grão, exemplo do nosso país vizinho aqui, que é o segundo maior concorrente do Brasil, na questão da produção de soja, que é a Argentina, mas que tem uma infraestrutura muito mais avançada do que a nossa. 63% das riquezas do país, de tudo que nós produzimos internamente, é exportado sobre roda, que é o transporte mais caro do planeta. Isso deixa o país numa desvantagem enorme. Então, as empresas que dessas 223 que entraram nesse processo de exportação, que optaram por trabalhar no mercado de exportação, são empresas que estão próximas à região de litoral, de portos, que têm vantagem nesse sentido. Nós não vê vantagem nenhuma em andar e transitar 2.000, 2.500 quilômetros com grão, seja lá qual for o produto, seja com farelo, para estar levando para o porto. Isso não deixa resultado nenhum para a empresa. Você acredita que existe um meio de melhorar essa malha rodoviária aqui no Brasil? Nós estamos com uma defasagem de infraestrutura no Brasil de um século, não é nem de uma década, é de um século. Ferrovia aqui no Brasil deixou de ser feito investimento há um século, há mais de 100 anos. Nós já tivemos aí mais de 80 mil quilômetros de ferrovia no Brasil. Hoje tem pouco mais de 32 mil em execução, você sucateou. Não houve gestão, não houve investimento. O pouco que tem sido investido no setor de transporte no Brasil tem sido em rodovia. Assim mesmo, só temos 13% delas devidamente pavimentada. E investiu muito pouco também na questão da hidrovia, com 8.500 quilômetros. Só nós ter condições de chegar até 40 mil quilômetros, pois os rios do Brasil, nós temos condições de chegar a 40 a 42 mil quilômetros, que oferece condições de navegação. Então existe uma distorção, um descontrole, uma falta de informação muito grande com a questão ambiental no Brasil, né, que prejudica, como se construir rodovia, como se fizesse ferrovia e fosse prejudicar a questão ambiental. É muito pelo contrário, é um custo mais barato, é um investimento mais duradouro, principalmente a questão das ferrovias, e nós não temos deixado de fazer isso aí. Estamos sofrendo também com as questões de portos, né, no Brasil. Os 44 portos do Brasil aí, todos eles têm deficiência. Nós, com a produção aí a nível nacional na ordem de 193 milhões de toneladas de grãos, temos deficiência e causa
em todos os portos. Então você enfrenta uma dificuldade muito grande. Você tem que investir, as próprias empresas multinacionais que operam no mercado de exportação hoje, têm feito seus investimentos particulares nos próprios portos hoje, senão eles não conseguem fazer esse trabalho. Nós temos casos aí de ficar até 50, 55 dias com navios atracados aí, atrapalhando o tráfego mundial de transporte entre um país e outro, envergonhando todo mundo com essa situação. Então, acho que lamentavelmente, nós vamos continuar discutindo ainda essa situação de déficit de infraestrutura no Brasil ainda por muitas décadas, porque a defasagem, ela não é de curto prazo, ela vem de longas datas aí, sem se fazer investimento necessário. Isso é importante ressaltar que a não participação no mercado exterior da Comigo acarreta numa participação consolidada no mercado interno no nosso país, né? De certa forma eu acredito que isso é positivo. Se você tem como produzir, industrializar, nós não estamos comercializando o grão in natura, a cooperativa está industrializando, inclusive no município vizinho, onde é a sede nossa, em Rio Verde, gerando emprego, gerando renda, melhorando a capitalização do próprio associado, porque no momento que ela tem um parque industrial e tem uma rentabilidade melhor, ela remunera o capital do próprio associado. E fazendo a comercialização desse produto no estado de Goiás e nos principais estados consumidor dos produtos hoje agropecuários, principalmente na alimentação de bovinos, de equinos e assim sucessivamente. Isso é importante, foi uma decisão, na minha opinião, certeira da própria diretoria executiva da Comigo.